O capítulo 1 do nosso material didático, Sinais do Fim na Nação Israelita. O primeiro ponto é sua sobrevivência durante a dispersão. Bom, a questão da sobrevivência de Israel passa por dois pontos iniciais muito sérios, que praticamente, se aplicar a outras nações, daria fim à nação, com certeza. Mas não deu fim à nação de Israel. Então, isso nós já vemos como um grande sinal para nós, até o ressurgimento dela como nação. Bom, quais são esses dois eventos? No ano 70 da era cristã, os romanos invadiram a cidade de Jerusalém, queimaram a cidade e o templo, destruíram o templo. E no ano 135, foi o fim da Segunda Grande Guerra entre Israel e os romanos, e nesse período a destruição foi maior. Os romanos, eles proibiram os judeus de morar na terra de Canaã, proibiram os judeus de ensinar a lei em toda parte do Império Romano, onde eles estivessem. Se fazia parte do Império Romano, eles estavam proibidos de ensinar a lei deles. Então aquilo ali era, vamos dizer, algo que destruiria com a nação. Os judeus tinham que deixar de ser judeus para continuar vivendo, ou então ensinar as leis às escondidas. Tem um momento importante no século XX, quando Albert Einstein, que ele era um judeu, e ele falou para os judeus, no ponto de vista dele, os judeus deveriam se integrar às nações e esquecer a pátria, né? Esquecer essa profecia de que eles voltariam a ser uma nação na terra, porque ele via a terra está ocupada, né? Bom, os judeus têm que esquecer e têm que se fundir com as outras nações, foi a expressão que ele usou. Bom, o tempo mostrou que ele estava errado, né? Tá bom? Bom, então nesse tópico aqui eu mostro um resumo para vocês, citando desse ano 70, o ano 135, e diversos momentos quando os judeus eles foram expulsos, principalmente pelos cruzados da Igreja Católica, né? Olha lá, desde o ano 1096, os cruzados alemães mataram muitos judeus, porque eles falaram, olha, nós vamos ter que ir lá em Israel lutar contra muçulmanos e judeus. E esses que estão aqui na Europa, por que a gente deixa eles aqui no bem bom? Então começa uma perseguição da Igreja Católica ali contra os judeus e prossegue. Tá bom? No período da Reforma, infelizmente, também muitos judeus serão perseguidos. Lutero escreveu um livro dos judeus e suas mentiras, em que ele recomenda que as sinagogas sejam incendiadas. Adolfo Hitler usou o livro de Lutero, tá bom? Porque ele defende, né, a morte dos judeus, que as sinagogas sejam incendiadas. Isso é inacreditável. Esse é um dos motivos pelos quais eu sempre repito 1000 vezes para que os cristãos saibam, nós não somos oriundos da Reforma. A Reforma, eles matavam os cristãos. Bom, eu cito aí também em 1492, quando os judeus eles são expulsos da Espanha pelos católicos, e hoje a história já deixou bem claro que as viagens que Colombo fez para a América, principalmente a terceira e última viagem, eram viagens para tirar judeus da Espanha, da Europa, porque eles seriam mortos. Ou eles se tornavam católicos, os católicos chamavam eles de os marranos, né? Os porcos, os imundos. E se eles se convertessem ao catolicismo, eles não eram chamados de cristãos pelos católicos, eles eram chamados de cristãos novos, só para identificar, ó, esses são porcos que entraram para o catolicismo, que eles chamam de cristianismo. Nós temos sempre que lembrar que catolicismo não é cristianismo, nunca foi.
ok? Então, os judeus fugiam da Europa, fugiam para a Holanda, que era um dos países tolerantes. Lá na Holanda também, os evangélicos que não aceitavam o batismo infantil naquelas chamadas Países Baixos, eles viveram bem naquela região, porque o catolicismo não era forte lá, então tanto judeus quanto cristãos. Mas muitos outros judeus, eles fugiram para as Américas. Nós temos aqui no Brasil muita história de judeus que vieram viver aqui. As estatísticas dizem que de cada 4 brasileiros, 1 é judeu. Inclusive temos Fernando de Noronha, né, a ilha que foi dedicada a ele. Fernando de Noronha era um judeu que trouxe muitos judeus para o Brasil, né, e ele encampou o Brasil por cerca de 15 anos de Portugal. E nesse período ele foi trazendo judeus, muitos judeus para o Brasil, para eles escaparem da perseguição na Europa. Então, como sobreviver a uma perseguição tão grande e ainda manter a sua identidade? É claro que é um milagre de Deus. E nós sabemos também que a Bíblia Sagrada salvou os judeus. Porque os judeus, o fato deles terem a Bíblia, estudarem a Bíblia para poder guardar a sua lei, fez com que eles fossem respeitados entre os povos, porque nós sabemos que até 500 anos atrás era raro o homem que sabia ler. Não era coisa dos religiosos, dos católicos, dos judeus e dos muçulmanos também. Entre os muçulmanos era mais comum a leitura, mas no mundo católico era raro o homem que sabia ler. Pois bem, e os judeus, por eles saberem ler, então eles se destacavam entre os governos. Diz a história que, por exemplo, foram os judeus que organizaram o governo da Espanha, as finanças do governo da Espanha. A família Abravanel, o primeiro foi Judá Abravanel, e até o tataravô, alguma coisa do Silvio Santos, né? Dom Isaac Abravanel, ele acabou sendo expulso da Espanha. O rei da Espanha até falou para ele ficar, porque ele era uma pessoa importante. Ele falou, não, se o meu povo está sendo expulso, eu vou embora também, né? E eles consideram Dom Isaac Abravanel um descendente de Davi, né? Tá bom? Bom, e as perseguições prosseguem, eu dou muitos exemplos aí, até 1900, até a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos colocar 1939, quando Adolf Hitler começa uma perseguição que resulta na morte de 6 milhões de judeus. Quando eu vejo as imagens da Segunda Guerra Mundial, eu fico pensando se ainda existe realmente um momento em que Israel sofrerá mais. Mas a Bíblia responde sim, nas mãos do anticristo. Mas o que Adolf Hitler fez com os judeus, eles eram tratados como animais. Bom, em 1948, né, 1947, eles receberam uma terra para habitar. Em 1948, estavam habitando lá e anunciaram a autonomia do Estado judeu, que vai gerar uma grande revolta no mundo árabe, mas a ONU já tinha colocado eles na terra, né? E eles então tinham esse direito. E ali eles começaram, e a partir disso nós vamos ver mais à frente como eles vão se fortalecer. Em Deuteronômio 28, versículo 25, diz: e vos espalharei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós, e as vossas cidades serão desertas. Deus diz que faria isso por causa do pecado deles, né? Ou seja, não é que Deus predestinou eles. Tem aquela doutrina absurda, satânica, né, que diz que Deus ordena que o homem peque, ou seja, Deus teria ordenado que Israel abandonasse a fé, abandonasse a lei, para Deus puni-los, né, espalhando eles por todo o mundo. É uma doutrina, além de herética, é irracional, né? Quem é que vai pensar que Deus vai fazer uma coisa dessa?
Em Levíticos 26, 33, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Então, aqueles que foram indicados como sendo cabeça entre as nações e não cauda, infelizmente se tornaram cauda por causa do pecado, por terem abandonado o Deus de Israel.